Começa agora a sua dose diária de informação sobre saúde. Bem-vindo ao Mistérios do Corpo. Considerada um tipo de psicose, a esquizofrenia afeta o julgamento crítico do paciente em relação ao mundo. Ouvir vozes é uma característica da esquizofrenia. Doença que foi muito bem representada nas telas do cinema. O filme Uma Mente Brilhante. Sintomas que desestabilizaram e quase arruinaram a carreira de John Forbes Ness Jr., um matemático que, com o apoio da família, ajuda incondicional da mulher e, fundamentalmente, o uso de medicamentos de última geração, conseguiu conviver com a esquizofrenia, ganhar o Nobel de Economia de 94 e ter sua história sensibilizando o público para a possibilidade do esquizofrênico estar inserido na sociedade. Quando você tem um tratamento bem conduzido e o paciente adere bem ao tratamento, de modo geral, a reintegração não é difícil. Doutora Valéria Bigliani participou de uma pesquisa que, através de imagens cerebrais, as chamadas neuroimagens, faz um mapeamento de áreas onde atuam as drogas usadas no tratamento da esquizofrenia. Essas pesquisas têm por objetivo desenvolver drogas que melhorem a qualidade de vida dos pacientes, que façam com que eles tomem essas medicações e, com isso, tenham menos recaídas, né? Melhorando a inserção na sociedade. Mas será que qualquer pessoa que tenha alucinação auditiva é vítima de doença mental? Para esclarecer essa e outras dúvidas, eu recebo a professora doutora Tanigan Sanches, otorrinolaringologista e chefe do grupo de pesquisa em Zumbido da Faculdade de Medicina da USP. Olá, doutora, seja bem-vinda mais uma vez ao programa. Obrigada, Vitória. A doutora Tani já esteve com a gente antes falando sobre zumbido, né? Um assunto que a gente também quer retomar aqui ao longo do programa. Agora, doutora, as pessoas comumente confundem esquizofrenia com alucinação auditiva? Então, na verdade, a alucinação auditiva é uma parte do quadro da esquizofrenia. Mas nem todo mundo que tem alucinação ou que ouve alguma coisa que outras pessoas não ouvem tem esquizofrenia. E eu acho que isso é importante. Então, algumas pessoas, por exemplo, ouvem sons simples, como chiados e apitos, e isso é categorizado como zumbido. E é extremamente comum, atinge 28 milhões de brasileiros. Algumas outras pessoas ouvem músicas e vozes, mas elas têm plena consciência de que isso vem de dentro delas. Elas têm a crítica, têm o julgamento preservado. E a alucinação auditiva da psicose, da esquizofrenia, ela também é geralmente em forma de vozes, mas tem um cunho bem de perseguição, bem depreciativo, bem que menospreza a pessoa e aí sim acaba fazendo parte da esquizofrenia. Quer dizer, essas duas pessoas vítimas de problemas diferentes, elas podem ouvir às vezes até o mesmo som, mas a esquizofrênica vai achar que está sendo perseguida, que o problema é com ela, e a outra não, vai ouvir e vai separar as coisas. Sim, então, por exemplo, eu tenho algumas pacientes com alucinose, que é o nome que a gente acaba dando para a alucinação que a pessoa preserva a crítica. Então, elas ouvem, por exemplo, o hino nacional, elas ouvem música de igreja, elas ouvem, por exemplo, o carinhoso, tem uma paciente que ouve a Ave Maria. Então, normalmente, é outro tipo de conteúdo, não tem aquele cunho persecutório que a alucinação da esquizofrenia costuma ter. Então, isso é importante de diferenciar, porque como existem muitas pessoas que ouvem coisas que os outros não ouvem, para que elas não sejam taxadas como doentes mentais. Agora, eu imagino que para quem ouve coisas, ouve músicas, vozes, sons, isso deve ser enlouquecedor, por mais que a pessoa saiba separar as coisas. Na maior parte das vezes, em relação às músicas e às vozes da alucinose, muitas vezes a característica não é ruim. O que acaba sendo ruim é o fato de que isso repete fora do controle do paciente. Então, isso acaba sendo um pouco desagradável para o paciente. Mas, na maior parte das vezes, por exemplo, o conteúdo realmente não é uma coisa tão ruim como eu citei no exemplo do carinhoso, da Ave Maria, do hino nacional. Geralmente são músicas que elas gostam ou que cresceram ouvindo. Na maior parte das vezes, acaba tendo algum vínculo com uma fase da juventude ou alguma fase importante na vida da pessoa. Eu esqueci de dizer que a maior parte das pessoas que têm alucinose são mulheres na terceira idade e com um grau de perda de audição já importante que veio sendo arrastado sem tratamento por longo
tempo. Por que mulheres? Então, não sabemos dizer, mas a nossa amostra é muito mais importante em termos de mulheres do que homens, enquanto as alucinações auditivas dos esquizofrênicos acometem principalmente pessoas jovens na faixa de 15 a 25 anos. Então, são duas populações bem diferentes. Agora, tem uma coisa aí, né, que chama atenção, né? São mulheres na terceira idade que já vem perdendo a audição gradativamente. Isso. Quer dizer, uma pessoa ela pode ser até completamente surda ou ter uma boa perda de audição e continuar ouvindo vozes internamente? Exatamente. Então, hoje a gente acha que, por causa da perda de audição, o cérebro vai diminuindo a quantidade de informação auditiva que ele recebe. E daí uma série de mudanças indesejáveis vão acontecendo. Então, uma possibilidade é que a memória auditiva da pessoa comece a liberar um conteúdo que foi importante em alguma fase da vida dela. E por isso ela começa a ouvir músicas com conteúdo que eram de uma fase importante, que por isso tem uma conotação muitas vezes agradável. Então tem gente que gosta. Tem gente que gosta. O ruim, na maior parte das vezes, é simplesmente essa repetição sem controle. Quer dizer, isso vem do cérebro. Isso vem do cérebro e provavelmente nos pacientes com alucinose, isso vem do cérebro por causa de perda de audição que não foi tratada. Essas alucinoses, elas podem atrapalhar a rotina? Por exemplo, tem gente que ouve música e até gosta, mas quem ouve vozes tem um trabalho que tem que ficar concentrado. Por exemplo, se eu estou aqui apresentando um programa e eu tenho essa alucinose e eu fico ouvindo vozes, ou eu ouço o som de uma campainha, ou eu ouço algum outro som, isso não pode atrapalhar a pessoa? Não só pode, como efetivamente atrapalha. E não só na questão de tirar a concentração, como você exemplificou muito bem, mas na questão quando isso vem perto da hora de dormir, então impede a qualidade de sono boa. Mas uma coisa que a gente vê, porque as pessoas têm muita crítica sobre isso, é a vergonha de contar. Então, a vergonha de contar, muitas vezes, para os familiares, a vergonha de expor para os médicos, com medo de ser taxada de doente mental. E por isso que acho que é importante essa diferenciação. Existem coisas que o cérebro produz dentro de todo o mistério que o corpo e a mente têm dentro de si, mas que efetivamente não tem a ver com doença mental. Alguns dos nossos casos com alucinose e também com ou sem zumbido têm depressão. Então, a gente viu que o tratamento da depressão é uma das formas de melhorar a alucinose auditiva, né? Mas nem sempre isso acontece por depressão. Com que frequência essas vozes, essas músicas são ouvidas pelo paciente? Nos nossos pacientes, que são, então, efetivamente otorrinolaringológicos, né? Eles não são psiquiátricos, nós tivemos 17 casos nos últimos 2 anos e meio. Então, talvez por sermos um grupo de referência, essa frequência está aumentando ao longo do tempo, porque o paciente ele é bem compreendido e, portanto, ele tem a naturalidade de contar esses fenômenos para a gente. Mas quantas vezes nós não atendemos pacientes que só na 3ª ou na 4ª consulta sobre o ouvido é que falam sobre isso? Tem coragem. Tamanha a vergonha, porque já contaram para alguém, já foram marginalizados da sociedade e, obviamente, eles têm medo de contar de novo. O que é completamente diferente do esquizofrênico, que, por não ter esse julgamento, fala abertamente sobre as vozes que ele ouve. Daqui a pouquinho a gente vai continuar falando sobre a diferença entre as alucinações auditivas, a esquizofrenia e o que tudo isso tem a ver com o zumbido. Nós vamos para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta com Mistérios do Corpo. Não saia daí. O nosso tema de hoje são as diferenças entre alucinação e esquizofrenia. E eu recebo a otorrinolaringologista, a doutora Tanigan Sanches. Doutora, ficou uma dúvida aqui para mim. Quem ouve vozes, músicas, enfim, ouve esses sons todos muito nítidos ou é uma coisinha ali no fundo? Na maior parte das vezes, os esquizofrênicos ouvem as vozes com perfeita nitidez, com o conteúdo absolutamente nítido. Como se tivesse alguém ali do lado. Como se tivesse alguém do lado, atrás, na mente, né, que eles julgam como uma coisa real. Os pacientes com alucinose por perda de audição, nem sempre as vozes são nítidas. Então, eles sabem que existe uma voz de homem ou de mulher, às vezes as duas conversando entre si, como se fosse um burburinho, mas nem sempre o conteúdo é claramente identificado por eles. Aí sim é uma
É um som no fundo. É um som de fundo. É um pano de fundo. Já as músicas podem ser só a melodia ou pode ser a música junto com a voz cantada. Então, isso pode também ser claramente identificado ou não. Pode ser uma coisa que eles falam que não estão reconhecendo exatamente. Até que ponto a alucinose pode ser grave? Pode levar até ao suicídio? Pode. A alucinose, enfim, não é tão comum de levar ao suicídio, justamente porque o paciente tem a crítica preservada e ele procura ajuda para o tratamento. E como existe uma depressão por trás, muitas vezes o próprio tratamento da depressão ou a melhora da perda auditiva são coisas que podem controlar adequadamente a alucinose. O esquizofrênico, com a alucinação auditiva, sem a crítica, ele também pode ser tratado, como foi comentado no vídeo, e além de ouvir, eles também veem coisas. Quem tem a alucinose auditiva, isso pode de alguma forma progredir e se tornar também uma alucinose visual? Existe isso? Existe, não é tão comum, tanto na esquizofrenia como nos pacientes com alucinose, a questão auditiva é mais comum que a visual, mas ela pode vir junto sim. E não é a questão de se transformar uma na outra, e sim de existir ao mesmo tempo. Então, existem algumas pessoas que veem coisas, que ouvem coisas, e apesar de todo o tratamento físico e mental, continuam com esse quadro. Então, dentro desse tópico, desse subtópico, existe a possibilidade que a medicina está estudando de haver alguma conotação energética ou espiritual para um grupo pequeno de pessoas. Mas é importante que isso seja falado também, justamente para que as pessoas não sejam taxadas de malucas. Então, é papel da medicina, dentro dos mistérios do corpo e da mente, investigar absolutamente todos os subgrupos de pessoas que ouvem e veem coisas. Agora, da última vez que a doutora Tani esteve aqui, foi para falar sobre zumbido. E o assunto foi um sucesso. Muita gente até hoje pergunta sobre isso para gente na rua, telefona, quer saber, enfim. E eu convivo diretamente com isso, porque meu pai tem zumbido, meu sogro tem zumbido, meu marido tem zumbido. Meu Deus. Então, assim, eu sei como é e como é terrível. E tem crises, tem pontos altos, né, do zumbido. Tem momentos que realmente é muito difícil. Tem solução? Tem solução. Assim, o zumbido, acho que o maior erro das pessoas é achar que zumbido é tudo igual para todo mundo. E se a gente pensar assim, ainda por cima tem um rótulo de que zumbido não tem cura, não tem nada para fazer, e que a pessoa não vai morrer disso, mas vai morrer com isso. Quer dizer, ninguém merece realmente. Então, dentro dessa nova postura que nós temos adotado, o zumbido é como qualquer outra coisa da medicina. Existem casos de cura, sim, mas você tem que procurar por eles. Existem casos que são terríveis, que a gente não consegue fazer nada pelo paciente, mas a maioria, felizmente, está no meio do caminho. Consegue melhorar. Agora, de um modo geral, o básico dessa filosofia é saber o que está por trás de cada paciente com zumbido. O histórico de cada um. Com certeza, que é completamente diferente de caso para caso. O zumbido tem alguma relação com a alucinose auditiva? Tem. Todos os pacientes que nós temos visto com alucinose são pacientes com zumbido e com perda de audição. Então, por algum motivo, qual é a nossa hipótese atual? De que a perda auditiva possa levar a transformações no cérebro que vão causar o zumbido e ou causar a alucinose auditiva. Então, de um modo geral, se eu puder explicar aqui por esse modelo, acho que fica mais fácil da gente entender. Então, normalmente, os sons entram aqui pela nossa orelha, caminham pelo canal auditivo e vão bater aqui no tímpano, que é essa pelezinha aqui semi-transparente, parece uma folhinha de papel. Então, a partir do momento que o som chega aqui no tímpano, ele vai ser transmitido para uma parte interna que fica fechada dentro desse bloco de osso, que é o ouvido interno. Então, essa é a parte enroladinha, que é a parte da audição, e essa parte das 3 argolas é o labirinto, o órgão do equilíbrio. Tá? Então, qualquer problema que acometa aqui a parte auditiva vai dar algum grau de perda de audição e ou zumbido. Aí as informações sonoras passam para o nervo auditivo e daí chegam no nosso cérebro, na parte do cérebro que interpreta som. Então, quando a gente tem um problema aqui, isso gera menos informação para o cérebro auditivo e ele começa a sentir falta de som.
Então, uma série de mudanças indesejáveis vão acontecendo, de modo que os neurônios mudam as conexões e a gente acaba tendo informações indesejadas. Quer dizer, o cérebro auditivo vai ouvir coisas que não estão vindo do meio ambiente. Quer dizer, os zumbidos, que são sons simples, chiados e apitos, vozes ou músicas que são sons mais complexos. Mas tudo isso em decorrência dessa privação de som que o cérebro ficou. Quer dizer, tudo isso aí está descontrolado. Esse Tudo sistema isso auditivo está bagunçado. Exatamente. Normalmente bagunçado para menos, quer dizer, funcionando menos por causa da perda de audição. E aí é só colocar ordem na casa. Exatamente. Quer dizer, não é tão simples assim. Não, a filosofia é super simples, é exatamente colocar ordem na casa. Mas o que a gente precisa? Recuperar a audição, desacelerar o ritmo do zumbido e tentar fazer o cérebro voltar ao nível de conexões, de sinapses que ele tinha antes de tudo isso acontecer. A gente vai falar sobre as soluções para todos esses problemas depois do intervalo. Vamos fazer mais uma pausa e a gente já volta para falar sobre alucinação auditiva. Não saia daí. Estamos de volta com Mistérios do Corpo. Nosso assunto de hoje é a alucinação auditiva. Aqui no estúdio eu converso com a otorrinolaringologista, doutora Tani Gan Sanches. Doutora, como é que a gente faz para tratar de todos esses problemas? Porque eu imagino que a perda de audição seja irreversível, enfim. E para tratar do zumbido, da alucinação, como é que se faz? Então, quando você tem um paciente com zumbido e alucinose auditiva que tem a perda de audição, você precisa tratar a perda de audição e tratar a depressão se ela estiver junto também nesse paciente. É um pacote, então, vai ter que tratar várias coisas. Na verdade, o ideal da medicina como um todo é você tratar o paciente como um todo. Não é ele não tem uma orelha doente, né? Ele tem todo um sistema que está precisando de ajuda. Então, encarar esse todo, acho que faz toda a diferença. Então, recuperar a audição é uma etapa bastante importante nos pacientes que têm perda. Melhorar a depressão, então, com medicamentos, com terapia, com mudança de estilo de vida, é outra etapa extremamente importante. E o uso de medicamentos para controlar o zumbido também pode ajudar muito na recuperação da qualidade de vida. Quando o paciente tem a alucinação auditiva e a alucinação está fazendo parte da esquizofrenia, existe uma outra gama de tratamentos que precisa ser proposta. Então, as medicações para o combate das alucinações, sejam auditivas ou visuais, e o controle das áreas cerebrais é extremamente importante. Mas toda forma de tratamento que visar readaptar o paciente à qualidade de vida, inserir na sociedade, inserir na vida profissional, também é absolutamente bem-vinda. Então, são pacientes ou com alucinose ou com alucinação que precisam do todo para poderem ter uma qualidade de vida normal. E existe alguma terapia alternativa ou até mesmo meditação, um hobby que possa ajudar esse paciente a relaxar e melhorar esses sintomas? Olha, eu sou fã, absolutamente fã dessa questão de estilo de vida. Então, aí entra alimentação saudável, uma atividade física e a válvula de escape. Então, a válvula de escape que entra como essa atividade que a pessoa vai se centrar emocionalmente, e a yoga, a meditação, o tai chi, qualquer técnica que vise ficar mais centrado em si mesmo, desligar dos problemas, dos estresses do dia a dia, é super, super eficaz, tanto no tratamento como na prevenção de novos problemas. Pois é, falando sobre prevenção, além dessas técnicas mais relaxantes, existe alguma forma de se prevenir? Existe. Na questão do zumbido, por causa da perda de audição, é super importante o controle, evitar a exposição a barulho muito alto. Então, não é necessariamente a questão de não ir nos eventos sociais, mas sim ir com proteção auditiva, fazer intervalos, quer dizer, a cada 1 hora de exposição, sai 5 minutinhos, 10 minutinhos, deixa o ouvido tomar um fôlego de novo e daí volta para o ambiente. Isso previne zumbido, previne a perda de audição. Tá? Em relação à alucinose, a questão de prevenção são as técnicas que podem minimizar a depressão.
Então, de novo, colocá-lo mais feliz, mais satisfeito e com mais vínculo com todas as atividades familiares, profissionais e pessoais, também tem um bom poder de prevenção de qualquer doença psiquiátrica. Agora, tem uma coisa que a gente já falou aqui, que eu acho que não custa repetir, é aquela história dos adolescentes, principalmente, ouvirem o som muito alto nos fones de ouvido. Sim, com certeza essa é uma forma nova de poluição sonora. Embora isso já seja conhecido há bastante tempo, essa moda do fone de ouvido, do MP3, ela parece que veio para ficar, mudando comportamentos completamente. Então, como o fone de ouvido leva 100% do som diretamente para o tímpano, e as pessoas ouvem num volume alto e por muitas horas por dia, existe agora um novo grupo de risco para isso, que é a população jovem. E se a gente lembrar que todo esse problema de poluição sonora é cumulativo ao longo da vida da pessoa, os jovens de hoje já têm muito mais risco de virarem adultos com problemas. Doutora, muito obrigada pela conversa, por ter voltado aqui para conversar com a gente. Eu que agradeço, é sempre um prazer. O programa Mistérios do Corpo fica por aqui. Eu conversei com a doutora Tanigan Sanches, otorrinolaringologista e chefe do grupo de pesquisa em Zumbido, da Faculdade de Medicina da USP. Não se esqueça de enviar suas sugestões e críticas para o Mistérios do Corpo. O endereço eletrônico é mistériosdocorpo@recordnewstv.com.br. Obrigada pela companhia. Record News, jornalismo 24 horas de plantão.